Começa agora, pela Rádio Toque Zero Anda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijueesotérica.com.br. Olá, queridos amigos, queridas amigas, eu sou Marcelo Alban, sacerdote do culto ao Orixá, mestre em alta magia. É com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês para falar de Orixá, de odologia, de alta magia, dos mais diversos assuntos que nós temos aquela curiosidade de aprender e saber e não encontramos muitas vezes artigos ou até mesmo conteúdos para fornecer realmente a sabedoria que precisamos para entender melhor o nosso culto aos nossos ancestrais, às nossas divindades, aos nossos orixás. Então aqui no programa Raiz do Culto, você, meu amigo, minha amiga, pode tirar essas dúvidas, pode esclarecer melhor os assuntos que muitas vezes você queria perguntar ou até mesmo conversar com alguém sobre isso. E hoje você pode fazer isso comigo aqui no programa Raízes do Culto. Então, axé em seus caminhos. Espero que você, meu amigo, minha amiga que está em casa, participe do programa. Que você faça parte desse programa e que você nos ajude a fazer esse programa melhor. Porque as suas perguntas, os seus questionamentos é que nos ajuda a entender melhor o culto de Orixá. Falar sobre os assuntos mais variados que existem dentro das nossas religiões, que são o ocultismo, a ciência oculta, o esoterismo, a Umbanda, o Candomblé, a Jurema, e entre outras, que se eu for ficar falando, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando das religiões. Mas hoje o assunto aqui é intrigante e eu quero convidar todos vocês, me adicionem no MSN para mandar suas dúvidas, suas perguntas, que é: o que é ebó? O que é ebó? Para que serve ebó? Hoje, sexta-feira 13, é um dia que nós devemos entender essa necessidade de fazermos ebó. O que é ebó? Como eu faço esse ritual? Qual é a visão de um ebó na vida de um consulente? Para que serve esse ebó? Qual a finalidade? Então hoje eu vou estar aqui explicando para você, meu amigo e minha amiga que está em casa. Então me adiciona no MSN, que é contato marceloalban@hotmail.com. E o meu site está atualizado, minha amiga, meu amigo. E você pode ir lá visitar, ver coisas assim, sabe, diferente. Coisas que você não vê em qualquer site. Hoje você entra na internet, você vê sempre as mesmas coisas nos sites. Sempre falando as mesmas coisas, explicando sempre os mesmos assuntos, que fica até cansativo, meu amigo, minha amiga. Fica cansativo. Você que está em casa, você que é internauta, que mexe na internet procurando assuntos diferentes na internet, está difícil. Mas aqui no meu site do marceloalban.com.br você tem assuntos diferentes, sim. Um exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Ogã pode abrir casa? Aí, uma coisa que é nova. O significado de bater palmas. A importância das pinturas. Por que pinta o Iaô? Por que pintar a cabeça do Iaô? Por que o Iaô não pode sair sem pintura? Então, está lá. Bem claro, bem objetivo para você, meu amigo, minha amiga, utilizar isso como um meio de pesquisa, um meio também de você ficar por dentro do, vamos dizer assim, do caminho do Orixá. Se conectar à realidade de Orixá. Então você pode fazer isso aqui nesse site que tem novidades toda semana, coisas novas para você que está em casa. Axé em seus caminhos, e eu gostaria de convidar agora o meu amigo Alan para fazer parte do programa, para que possa me ajudar
aqui a responder a pergunta de todos os ouvintes. Boa noite, Alan. Boa noite, Marcelo Alban, tudo bem? Tudo bem. Como você está nessa sexta-feira? Muito bem, sexta-feira, como eu sempre falo aqui, toda sexta-feira é um dia muito bom. A gente sempre aprende muito, né? Eu estou aqui olhando o seu site, inclusive, viu, Marcela? Estou olhando e realmente tem assuntos fantásticos, site atualizadíssimo. Muito recomendado que o pessoal acesse aí, viu? Nós estamos tentando aqui cada dia mais melhorar o site, melhorar também as postagens que nós colocamos no Orkut, no Facebook, para que as pessoas fiquem integradas ao nosso programa Raízes do Culto. Vou estar agora também gravando uns vídeos para pôr no YouTube de algumas explicações de e-mails que eu recebi aqui de ouvintes, e eu acho interessante responder com um vídeo para que a pessoa possa entender, ter uma base do que eu estou falando e mostrando o objeto ali de explicação na hora, mostrando para a pessoa como é e como se faz, porque hoje nós estamos aqui na internet, que é esse mundo assim imenso de variações, de coisas variadas que nós temos hoje nesse mundo aqui de virtual, e sempre as mesmas coisas, né? Sempre os mesmos assuntos, sempre as mesmas postagens, pessoas falando de coisas que muitas vezes pegaram de outros sites, jogaram no Facebook só para acrescentar um pouco de coisa na página dela, e muitas vezes não é só isso. Existe outras coisas que nós devemos postar para que as pessoas fiquem integradas, ligadas, conectadas ao mundo do orixá e como funciona esse mundo dos orixás. Então, eu quero que as pessoas vejam algo diferente. Então, meu site, eu tento sempre buscar coisas que você não encontra em qualquer site, não, que é exclusividade do meu site, para que as pessoas possam também comentar, ir lá no Facebook ou no Orkut e falar, olha, realmente, Marcelo Alban, as coisas funcionam assim, realmente, Marcelo Alban, gostei do que você colocou, porque é tudo muito parecido, né, Alan? É tudo muito parecido, é verdade, Marcelo. É verdade. Se a gente não ficar atento, também a gente acaba absorvendo informação desnecessária, ou sem qualidade, né? Então, é importante a gente buscar. A gente tem a fonte, seu site hoje realmente tem muita informação, não só sobre o culto orixá, né? Que isso é importante. Tem de alta magia, tem de Jurema, tem bastante coisa. Ali você já vai dentro daquilo que te interessa, né? Porque você vai dentro daquele assunto que te interessa e compartilha. Enfim, tá aí uma dica que o site realmente está bem completo, né? Verdade. O importante do site é as pessoas visitarem e ver que esse site tem uma cara diferente. Não é uma cara como muitos sites feitos aí, que você vê que é sempre a mesma cara, sempre o mesmo conteúdo, sempre as mesmas palavras, não muda muito. Então eu tento sempre fazer uma variedade de coisas para que possa as pessoas visitarem e voltarem. Sempre estão voltando aquelas pessoas, dizendo, olha, realmente isso acontece, aquilo não acontece, realmente isso daí é o que acontece por aí dentro das casas de Candomblé. Então é muito interessante isso daí. Então você, meu amigo, que tá aí, os ouvintes, entra lá no site lá, tá? Entra lá no site www.marceloalban.com.br e realmente veja com seus olhos como é interessante o site. Pegue um tempo, porque você tem que olhar com calma, porque as informações que estão contidas ali são várias, né, Alan? Então a gente tem que olhar com calma. É verdade, salva como favoritos aí, guarda o link com você para sempre que você precisar de uma informação dentro da algum assunto relacionado à espiritualidade, você sabe onde encontrar. Né? www.marceloalban.com.br. Marcelo, qual é o MSN para quem quiser participar do programa hoje? É contato marceloalban@hotmail.com. Todo mundo pode participar aí. Também pode entrar lá no Facebook, que eu estou online, e ele está se operando a todo vapor aqui comigo. Então você pode também entrar lá no Facebook e falar, não, eu quero saber disso, quero saber daquilo. Pode entrar que eu estou online também no Facebook, tá certo, pessoal? Bacana. E qual que é o tema do programa de hoje, Marcelo? Lembrando que a gente está ao vivo, o programa ao vivo, o assunto vai rolar aqui ao vivo. Do que você vai falar hoje, Marcelo? Hoje nós vamos aqui dar uma explicação, assim, porque hoje é sexta-feira 13, né? Sim, polêmico isso.
E as pessoas entram em pânico, né, na sexta-feira 13. Gente, sexta-feira 13 é um dia como outro qualquer. O que acontece é que as pessoas estão vibrando mais nesse dia, usando esse dia para melhorar as suas espiritualidade, cada um com o seu modo, com a sua visão, né? Então é só isso, porque a vibração é maior. Mas qual a diferença da quinta-feira 13? Então deveria ter quinta-feira 13, terça-feira 13, sábado 13, né? Sim. Então as pessoas fazem assim um cavalo de batalha em pequenos terrenos. Então nós vamos estar explicando o que é o ebó, por quê? Porque as pessoas me mandaram muito e-mail essa semana pedindo ebó. Ebó para sexta-feira 13, entendeu, Alan? Olha. Existem alguns rituais que nós fazemos dentro da alta magia nesse dia devido à vibração, entendeu, Alan? Porque todo mundo está pensando no azar, pensando em coisas negativas. Então a gente faz um ritual na sexta-feira 13 para utilizar essa vibração que as pessoas no mundo estão vibrando, entendeu? Entendi. Mas dentro do candomblé é diferente, entendeu? Dentro do culto orixá é bem diferente. Entendi, que na verdade você vai utilizar da energia que as pessoas estão vibrando, quem tiver receptivo a isso, né, também. Quem acredita e quem tá aí com essa superstição, esse medo, né, que tem muita gente. Sim, a gente usa para nos defender de algumas pessoas, de traições. Nós fazemos rituais para que possamos abrir alguns elos, para que nós possamos caminhar sem a falsidade, atrapalhar aquela pessoa que bate as suas costas dizendo que é sua amiga, entendeu? Sim. E fala assim, olha, eu sou sua amiga. Aí daí acontece alguma coisa dentro da sua casa, olha, você viu lá, fulano matou o amigo, ó, o pai de santo matou o filho de santo. Então as pessoas sempre estão falando por trás de você. Então quando você faz um ritual de alta magia na sexta-feira 13, ou seja, na quinta-feira, à meia-noite, que já é a sexta-feira 13, entendeu? Sim. Você usa essa energia que está passando ali para se defender desses tipos de pessoas, entendeu? Olha, interessante. Para que essas pessoas não te atrapalhem o seu desenvolvimento, que elas não atrapalhem a sua evolução espiritual, porque não adianta hoje, sexta-feira 13, exatamente às 20 horas e 13 minutos, você ir lá na encruzilhada, ir no mato e fazer um negócio. Porque quando der 15 para meia-noite, a energia acabou. Entendeu? Acabou, não existe mais essa energia no nosso território, vamos dizer assim. Então acabou. Então nós devemos fazer isso na quinta-feira, 10 para meia-noite, ir até o local, preparar o local para jogar essas energias que estão ali, entendeu? Entendi. Então é outro aspecto, é outra forma de energia que nós temos e que nós usamos. Então não devemos confundir com a sexta-feira 13. Por isso que eu quero explicar. Esse negócio de banho, esse negócio de ebó na sexta-feira 13, essas energias que as pessoas misturam todas dentro da espiritualidade, fazem verdadeira salada de fruta e não sabem por que estão fazendo. Então eu vou estar aqui ensinando vocês um pouco sobre essas oferendas, sobre ebó, o que é ebó e para que ele serve e como ele é usado, e as oferendas, como que elas são utilizadas no dia a dia, tá certo, pessoal? E quero lembrar vocês também, tá? Que em breve eu vou estar abrindo um curso de alta magia lá no Espaço Anjo Belos, tá? Um curso de alta magia para que você, meu amigo, minha amiga, aprenda a trabalhar com essas energias. São verdadeiras dicas de magia para que você possa usar no seu dia a dia, que você possa trabalhar o seu pessoal, que você possa trabalhar o seu cotidiano sem interferência de energias que muitas vezes estão passando no local. Também vou estar realizando um workshop sobre Jurema. Vou ensinar vocês a preparar algumas ervas da Jurema. Vou ensinar vocês a preparar alguns fumos da Jurema, ralar alguns fumos da Jurema, para também usar no dia a dia, no seu cotidiano, para você defumar sua casa, para você defumar sua empresa, para você defumar seu comércio, para você poder se autocontrolar, se autoavaliar numa forma positiva, e essa avaliação traga para você algo bom, algo positivo que você possa trabalhar depois disso o resto do ano, o resto do mês, conforme a sua necessidade.
Então, gente, já vão ficando preparados que em breve eu vou estar abrindo aí um curso de alta magia, tá, pessoal? E também esse workshop de Jurema para todos, tá? Independente se você é de Umbanda, se você é de Candomblé, se você é da Jurema mesmo, se você é de outra vamos dizer, egrégora, de outro segmento religioso, não tem problema. Os fumos que vai ser ensinado ali, você também pode usar, gente, para melhorar a sua vidência, para melhorar a sua incorporação. Você que é médio de Umbanda, que está tendo dificuldade, você vai aprender a fazer um fumo, uma bebida, para ajudar você a trabalhar a sua espiritualidade. Você que joga baralho cigano, você que tem assim, trabalha com oráculo, está perdendo a vidência, vou também ensinar você preparar um pó especial para usar nas suas consultas. Vou ensinar várias coisas dentro do segmento de Jurema. Por que dentro do segmento de Jurema? Porque o Jurema é uma magia pura, é uma magia brasileira, é uma magia que deu origem à Umbanda, que deu origem aos cultos que nós hoje temos de incorporação de caboclo, preto velho, eles como os mestres, trazendo a ciência dos mestres, trazendo a abertura do símbolo de Salomão, porque a Jurema é sagrada dentro das terras de Salomão. Então, aprender a magia de Marcos Salles, tudo isso vocês vão aprender ali dentro do núcleo de estudo Anjo Belos, tá? E vai ter um limite de pessoas. Então, você que está interessado já pode começar a mandar seus e-mails. Para maiores informações, você já pode ligar no telefone 011 44 44 0883 e deixar seu nome, seu e-mail, seu telefone, para que nós possamos entrar em contato e aí marcar o dia do curso, para que vocês possam ir lá fazer o curso, para que vocês também possam fazer lá o workshop de Jurema. É um dia só, gente, e vai ser um dia bem bacana, bem tranquilo, e todo mundo vai poder utilizar essa força dentro dos seus rituais. Ah, mas eu sou cigana, tem algum problema? Não, gente, porque você vai saber preparar. De vez você usar o fumo, você de Umbanda, você vai poder usar o fumo, mas você que mexe com cigana, você vai usar outra coisa no lugar do fumo que vai dar o mesmo efeito, entendeu? Só que dentro da ciência de Salomão, dentro da ciência de Jurema. Tá certo, pessoal? Axé em seus caminhos. Tá aí, ó, o Alan, já a programação para as pessoas aí, para os ouvintes. Perfeito. Todos que queiram mais informações, repetindo, o MSN é contato marceloalban@hotmail.com. E assim, eu acho que é importantíssimo ressaltar que está na hora das pessoas entenderem que elas são capazes de ter ferramentas em mãos, né, para se auxiliar e auxiliar aqueles que estão ao seu alcance ou quem você queira, mas está na hora de você ser capaz, né, porque as pessoas desmotivadas às vezes com a sua mediunidade, com a sua espiritualidade no geral e com a vida em si, né, com a vida material também que não estabiliza, está aí uma grande oportunidade, né, Marcelo? Sim, está uma grande oportunidade de vocês aprenderem a usar a medicina que as ervas traz dentro da sua cultura, dentro do seu segmento, tá? Então você pode ir lá estar fazendo o curso, aprendendo mais, entendendo melhor como funciona essas ervas dentro de cada segmento que você está ali frequentando. Umbanda, Candomblé, Quimbanda, magia negra, budismo, xamanismo. Então lá você vai aprender muita coisa sobre essas ervas, tá? Vamos dizer assim, a fitoterapia espiritual das ervas. É isso que você vai ver num workshop comigo lá no Espaço Anjo Belos, tá certo? Bacana isso. Tá aí todos convidadíssimos. Nós vamos falar disso ainda nos programas que virão ainda, desse assunto, mas fiquem aí já agendados. Mas também, se você de repente conhece alguém que queira ou que esteja precisando desses conhecimentos, nada de mal você levar ou indicar, né, Marcelo? Você fala, olha, é o seguinte, o Marcelo está com um curso fantástico lá no Núcleo de Estudo Anjo Belos, facinho do lado do metrô, fácil de chegar de carro, tudo muito prático, né, Marcelo? O acesso, então, não tem como você não ir. Você que está em São Paulo, por favor, seja presente. E quem não está e quiser visitar São Paulo, está aí a oportunidade também. Sim, e outra coisa, nós estamos, o quê? A 100 metros do metrô Santana? 100 metros. E você viu que agora é um lugar todo planejado, você sempre está lá comigo, nós estamos conversando,
você vê que a sala está preparada com ar-condicionado, bebedor, cafeteira para servir, porque a pior coisa que tem é você fazer um curso, não ter uma água, não ter um cafezinho, para que você possa tomar e relaxar também, porque eu acho assim, o curso, ele não pode ser estressante. É verdade. Ele tem que ser prazeroso, tá? Não adianta você pegar e colocar uma lona no quintal de casa e falar, vou dar curso aqui. Não é assim, gente. Você tem que dar ferramentas também para o seu aluno fazer um curso, e esse curso trazer vantagens também para ele, dele ficar à vontade e poder conversar. Para ele poder se abrir ali. Já pensou, eu estou fazendo um curso num lugar quente, num lugar sem preparação nenhuma, fica estressante, tanto para o profissional que está ali dando o curso, quanto para os alunos que estão ali recebendo as informações, não é verdade, Alan? Verdade, às vezes a gente sabe, né, que a gente sempre está estudando, então às vezes você chega de um lugar, você chega da rua e vai para o curso, e vai para uma atividade, e você chega num lugar que não está confortável, né, você não vê a hora de ir embora. Né, e não é o caso de lá, do núcleo de estudo Anjo Belos, que realmente você se sente em casa, você se sente à vontade. Por isso que está o convite. Você que queira pelo menos conhecer antes do curso, dá um pulinho lá, né, Marcelo? Marca, dá um pulo, vai conhecer. Você está dando atendimento lá também, Marcelo? Tô lá, eu tô tendo atendimento. Inclusive, Alan, na quarta-feira, eu atendi cliente até 10 para meia-noite. Eu saí do núcleo, era 00:30. Nossa. Para você saber, teve a aula, inclusive eu vou estar colocando as fotos das aulas de odologia para as pessoas conhecerem um pouco também da sala de aula. Nós estamos lá com 15 alunos, porque eu queria colocar só 10, mas aí IFA determinou que fosse 15, então tem 15 alunos lá. E o curso de Jurema, os outros cursos também, eu não gosto de colocar, que nem as pessoas fazem 30, 40 pessoas dentro de uma sala de aula, porque eu acredito que a forma de passar e a produtividade que vai ter não é igual. O produto que você vai dar ao seu aluno não é igual se você tivesse um número menor. Então eu sempre tento colocar poucas pessoas, mas pessoas que realmente vão entender o que eu estou falando e que realmente vão compreender essas essências que eu vou estar passando ali e recebendo também esse axé, essa forma de conhecimento de uma forma tranquila. Agora você coloca 30, 40, 50 pessoas dentro de um curso, você muitas vezes ensina 2 e os outros ficam como? É verdade mesmo. Então eu prefiro trabalhar com poucas pessoas, mas com conteúdo, tá certo, pessoal? Então eu prefiro que tenham poucos alunos, mas esses poucos alunos realmente absorvem esse conhecimento para eles e que eles recebam esse axé que vai estar sendo passado ali no curso ali, tá certo? Bacana, isso aí. É realmente o que... E você que vai estar lá, se dedicar também para pegar o máximo de conhecimento. A gente sabe que a odologia especialmente, né, que é o que está presencial e online, depende exclusivamente do aluno. Por mais que quem está ministrando, no caso do Marcelo Alban, ministrando o curso, passe todo o conhecimento possível na aula, se o aluno não estiver disposto a absorver aquelas informações e buscar, né, também as informações externas para pegar aquilo que serve para ele, realmente, né, Marcelo, a pessoa não aprende nada, né? Com certeza. Por isso que nós estamos focados em um grupo pequeno, para que possamos ensinar com coerência, ensinar realmente o correto e dar uma base a cada um de vocês. Então, os interessados, me adiciona no MSN, que é contato marceloalban@hotmail, ou tire suas dúvidas ou maiores informações pelo telefone 011 44 44 08 83. Tá certo, pessoal? Então você que está aqui em São Paulo, vai lá conhecer, marque uma consulta. O jogo de búzios está formidável, o jogo de búzios com odologia, tá? Então você pode ver aí de uma forma mais ampla, você pode ver o mundo de uma forma melhor e ver que os resultados vêm à tona, tá certo? Eu quero também agradecer ao pessoal que esteve lá quarta-feira, quero agradecer ao Ricardo, a sua esposa Cláudia, que esteve lá na quarta-feira, tá? Quero agradecer também a Juliana que foi com a amiga dela, a Marcela lá, jogar búzios também, que é ouvinte do programa, não perde um programa. Então eu quero agradecer a todas essas pessoas que estiveram lá. E as outras pessoas também que me encontraram na internet, que foram lá fazer uma consulta na quarta-feira, tá certo, pessoal?
axé em seus caminhos. E agora vamos falar um pouco do que é ebó, Ala. Vamos explicar para as pessoas um pouquinho do que é o ebó, a função do ebó? Eu tenho certeza que é um assunto que a maioria tem curiosidade. Né? Bastante. Olha que eu já estou recebendo perguntas aqui antes de falar do assunto. Eu também. Aqui o pessoal está ligeiro hoje. Hoje o pessoal está animado. É sexta-feira 13, então é o dia que a bruxa está solta. Então hoje a bruxa estando solta, então nós vamos falar um pouco de ebó. Então, o que é o ebó, gente? O ebó é uma série de rituais que ele tenta corrigir qualquer deficiência na vida da pessoa. Seja na saúde, no amor, na prosperidade, no trabalho, no equilíbrio, na harmonia familiar. E fazer o mais importante, que é conectar você ao seu Deus interior, que seria seu orixá, com o Deus Supremo, que é Eledumare. E a composição do ebó, ela é variada, vai de pessoa para pessoa. A quantidade, o número, o local onde vai ser entregado. Você muitas vezes pode até fazer um ebó e esse ebó conter acarajé, curu, abará, acaçás, pipoca, canjica, que são as coisas que todo mundo usa, que é coisas de praxe do ebó mesmo. Mas a forma de se montar esse ebó e a energia e a quantidade é conforme os ofós, as invocações, a caída do obi que está ali sendo jogado para ver realmente a necessidade daquele ebó na vida da pessoa e também entender se aquela força não está vindo da pessoa ou está vindo do seu marido ou de algum ente querido que está ali. Então, cada pessoa tem uma necessidade. Então, quando você lança o obi, que é um oráculo muito importante, é ele que determina a necessidade do ebó ali e do que vai ser rezado, cantado, por mais que você esteja rezando Saraié, Boconum, que também é uma cantiga popular, hoje dentro da casa de culto, existem as invocações de cada Odu. Existem também as palavras que o Babalorixá ou o Yalorixá vão murmurando para que ninguém escute sobre a reza. Então, determinando assim o caminho que aquele Odu vai tomar. Ou ele vai tomar o caminho de Exu, de Egum, de Amin, do Odu que está ali sendo rezado. Então, vai depender muito do que o Obi vai dizer ali na hora também para o Babalorixá. Os componentes de cada ebó varia muito, como eu disse, de pessoa para pessoa. Mas sempre haverá alimentos secos, né, que são as comidas. Haverá adornos que são colocados para enfeitar o ebó, como velas, folhas, frutas, doces, entre outras coisas também. O mel faz parte também da maioria dos ebó, dendê, louças que deverão ser quebradas, mostrando que a coisa está sendo rompida, artefatos de barro ou ágata, para que se coloque o ebó ou até mesmo um pano ou um lençol, que é onde vai ser depositado o ebó em cima, se tornando uma trouxa, e levando essa trouxa conforme o Obi determinou, numa encruzilhada, numa mata, num rio, numa árvore seca. Aí vai depender muito do que o Obi vai dizer na hora de se apurar aquele ebó, tá? Apesar que a pessoa já passou por uma consulta com Ifá, já foi vista o tipo de Odu, o tipo de ebó que pode ser feito para aquela pessoa e como deve ser feito. Então, gente, o ebó não é uma receita de bolo, que você fala assim, eu estou com um problema amoroso, que ebó que eu posso fazer? Ah, vamos fazer um ebó Oxê porque está ligado ao Oxum. Gente, muitas vezes não é assim. Nós devemos lembrar que todos os orixás conhecem o afeto do amor. Todo orixá conhece a necessidade fisiológica de cada pessoa. Então, gente, qualquer orixá pode fazer qualquer tipo de trabalho, entendeu? O único que não é muito, vamos dizer assim, usado para encantamentos de feitiços de amarrações ou uniões é Ibeji, porque ele não conhece a parte sexual do ser humano por ser crianças. Mas Exu também faz, Ogum também faz, Oxalá também faz, todos os orixás fazem todos os tipos de coisas, até mesmo maldade, independente de qual for. Depende do conhecimento de cada babalorixá. Depende também das
técnicas que o Babalorixá vai usar para desenvolver aquele trabalho. Então não adianta a pessoa fazer um ebó e não ter conhecimento do que está sendo colocado ou composto naquele ebó. Devemos sempre olhar para todos os lados, refletindo sobre a necessidade do consulente que está ali. Por isso que o ebó ele vai corrigir, limpando o caminho, tirando a essência negativa de um Odu ou de um Ori e transformando em positivo para que a pessoa possa andar tranquilamente sobre a terra, gente. Então, quando fazemos ebó, devemos avaliar de todos os lados, de todos os ângulos, o que podemos fazer para cada pessoa. Depende do orixá, depende do ori, depende da necessidade que a pessoa se encontra naquele momento, para que possamos realmente fazer um ebó que vai levar o caminho de prosperidade, levar a pessoa a um caminho de fartura. Então essa é a necessidade do ebó, essa é a forma correta de fazer um ebó. Não adianta a pessoa olhar o seu Babalorixá fazendo um ebó e fazer igual, gente, porque não funciona. Porque o Babalorixá, ele tem o Exu, ele tem um Ori, ele tem as suas necessidades preparadas para ajudar a, vamos dizer, a fazer a divisão dessas energias do caminho de uma pessoa. Então não é tão simples da forma que as pessoas pensam. Não adianta você propagar algo e você não saber o que você está propagando, gente. Então devemos ter calma, devemos realmente avaliar o que está acontecendo no momento para que esse ebó saia corretamente. Então o ebó é bem resumido, está aí bem explicado para vocês, pessoal, de uma forma bem resumida. Então quando eu passo o ebó de emergência para vocês, é um ebó apenas para resolver um pequeno problema. Um problema do cotidiano, um problema daquele momento ali, porque o Odu pode mudar de um minuto para o outro, de um dia para o outro. Então é apenas um quebra-galho, vamos dizer assim, para vocês poderem equilibrar, ter uma base para realmente fazer uma consulta e realmente fazer um ebó de verdade, com todos os elementos que o seu Ori, o seu Exu e o seu Odu determina. Tá certo, pessoal? Então tá aí um pouco dessa explicação sobre ebó, tá? E depois nós vamos falar, não te cortando, o que é oferenda, tá? Que também é muito importante, a diferença de ebó para oferenda. Entendi, que é uma grande confusão. Eu ia perguntar o seguinte, Marcelo, em que momento uma pessoa pode olhar para a cara da outra e dizer, olha, você precisa de um ebó, ou não, eu tenho que passar por um jogo, tenho que passar por um procedimento para se chegar a essa conclusão do que fazer, enfim. Qual o procedimento? Não. Todos nós temos que passar para um ebó. Todos nós. Uma vez por mês, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, depende da casa do Babalorixá, que está ali ministrando o ebó, entendeu? Então, o que acontece? Como eu disse, o ebó ele é para corrigir a deficiência que existe no ser humano, entendeu? Então é ele que vai organizar a vida do consulente conforme a necessidade da pessoa. Então, as pessoas muitas vezes falam assim, você precisa de tal ebó, aí dá o caminho do ebó, aí não, aí você tem que ir até o jogo de Fá, aí realmente você tem que ter um conhecimento, um vasto conhecimento sobre as combinações e os signos de Odu para fazer o ebó correto e de uma forma correta também, entendeu, Alan? Entendi. Então a pessoa muitas vezes fala assim, mas eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Gente, quando você vai jogar o jogo de búzios, Exu está presente ali. E o jogo de búzios, Exu recebe da mão de Olokun, porque Olokun é um orixá muito rico, muito poderoso, tanto que quando Emonjar dá ao Baluaê o poder da riqueza também, foi tirado de Olokun. Quando a Dje recebe o poder da fartura, da riqueza, de propagar sobre o mundo o valor, né, dos bens, estava ali a presença de Olokun. E Olokun
deu a Exu uma grande quantidade de búzios para que se fizesse o comércio, que Exu passa a fazer o aspecto de Olodjá, o senhor do mercado, o senhor do comércio, entendeu? Então Exu, ele sempre estava trocando com as pessoas, por búzios, por algo. Eu te dou, vamos dizer, 100 búzios se você me der uma galinha de Angola. Eu te dou 300 búzios se você me der um barril de dendê. Então, por isso que se cobra o ebó, por isso que se cobra o jogo de búzios. Porque o jogo de búzios, as pessoas falam assim, que eu acho engraçado, muitas vezes eu dou risada. O jogo de búzios fala. Gente, o Kaori, que é vamos dizer, o caramujo do mar, quando ele está vivo ele não fala. Imagina depois de morto. É verdade. Então, no jogo de búzios não fala, gente. Quem manipula a energia do jogo, as pedras se mover, formando verdadeiras configurações, verdadeiros símbolos e signos, está relacionada à força caótica de Exu, à força de expansão e de evolução de Exu. Então você tem obrigação de, quando for fazer uma consulta, pagar por ela, devido a esse Tan, ou seja, essa lenda de Ifá que fala de Exu Olodjá. Então, a manipulação dos Kaoris, a manipulação de esfregar o jogo de búzios e cair sobre uma peneira e formando verdadeiras configurações, sentidos e signos, é devido a Exu. Então se paga. Então não adianta você falar, joga pra mim aí que é um dom de Deus. Não é dom de Deus, gente. Isso é uma coisa que Exu recebe de uma divindade. Não foi Deus que falou assim, olha Exu, vou te dar um banho, aí você vai cair 10 milhões de búzios em cima de você. Não, ele recebe. E por ele receber, ele tem função de exercer o mercadante. Ou seja, ele tem a função de ser aquele que vai propor o negócio. A verdadeira negociação acontece através de Exu. Então quando você vai para o jogo de búzios, você está negociando com o seu karma, tentando corrigir essas deficiências, corrigir a falta de alguma coisa que o seu Ori não tem. Então, gente, você tem a obrigação, sim, de pagar por uma consulta de oráculo de jogo de búzios. Então, o jogo de búzios, gente, não é de graça. Não existe jogo de búzios de graça. Quem joga de graça não tem auxílio nenhum do Orixá Exu, porque Exu não fica presente naquilo que ele não recebe. Então, se Exu não recebe primeiro, ele não trabalha de forma nenhuma. Tá certo, pessoal? Então tá aí uma explicaçãozinha também sobre esse caminho de Exu no jogo. É interessante e não só, né, que os investimentos que um Babalorixá tem, a gente sempre comenta isso aqui no programa, que os investimentos que um Babalorixá tem para manter a estrutura espiritual da casa, ela é muito grande, né? A gente sabe disso. Os Babalorixás que estão presentes, que muitos ouvem o seu programa, sabem do que a gente está falando aqui, que realmente o investimento ele não é baixo, né? Então tem que se ter, né, estrutura financeira para isso, senão não tem como ter uma casa de axé. Né? Verdade. Se você não pega, não faz as coisas corretamente, aí é onde entra essa parte de oferenda, gente. O que é oferenda? É essa parte de você ofertar dentro de um ritual alimentos, carnes, bebida, flores, adereços de todos os orixás que você está ali fazendo um ritual, como uma súplica, ou seja, como uma forma de pedir perdão, desculpa, e cair na graça dos orixás, fazendo uma homenagem aos orixás, cultuando esse orixá para fortalecer o vínculo que você tem com ele, ou até mesmo com a casa. Então, quando a pessoa vai fazer uma oferenda, não adianta ela ir simplesmente lá na cachoeira, se o Babalorixá que está ali com ela não souber homenagear e cultuar aquela divindade no seu espaço sem limite, ou seja, aquele espaço que ele está na sua verdadeira essência. Então, tem que saber como fazer, porque senão é jogar comida fora, gente. Então, existe todo um preceito, uma preocupação para se fazer essas oferendas para o orixá. Então nós temos que saber também como entrar dentro daquele elemento, ou seja, dentro de uma cachoeira, dentro de uma mata, uma coisa, e também saber sair sem carregar nenhuma influência negativa, sem, vamos dizer, sugar algo que não existe daquele local. Não existia
a negatividade de Exu na minha vida. Aí de repente eu fui lá na encruzilhada, entreguei um ebó com uma pessoa e acabei recebendo essa carga negativa. Então temos que saber como fazer as coisas para não pegarmos essa força negativa, entendeu? Perfeito, maravilhoso. Bacana, Marcelo, tem uma perguntinha antes de você. Você vai falar de oferendas ainda hoje? Essa questão do que é oferenda, você ainda vai citar isso? Sim, eu vou dar exemplo aqui, conselhos, vou dar alguns conselhos em relação a ebó, para as pessoas poderem ficar atentas também na hora de ir fazer ebó, na hora de se preparar para um ebó. Sim, vou dar várias informações para que todos os ouvintes fiquem claros. E você que está aí chegando agora, você que acabou de entrar no programa Raiz do Culto, tá, gente? Quer tirar suas dúvidas, quer mandar sua pergunta? Então me adiciona aí no contato marceloalban@hotmail.com, gente. Aí você pode me adicionar também e tirar suas dúvidas, tirar essas máscaras que são colocadas pela sociedade referente à nossa religião afro-africana, tá? Então nós precisamos ter muito cuidado, tá certo, pessoal? Bacana. A pergunta da Valéria, Marcelo. Aproveitar que a gente ainda está no assunto de ebó, ela diz assim: uma vez uma Yalorixá jogou nos pés da oferenda que ela fez, dentro de um prato, uma cebola em 4 pedaços. Aí ela deixa entre aspas, ela acha que é 4 pedaços. Pergunta para que significa aquilo? É um oráculo também. De vez de usar o obi, a pessoa usou a cebola. Como você também pode usar a maçã, entendeu? Sim. Aí vai da necessidade e também do conhecimento de cada babalorixá. Porque as pessoas muitas vezes fazem as coisas sem conhecimento, propagam verdadeiros mutilações na internet aí sobre cultos, sim, sobre rituais, e não sabe, gente. Então a Yalorixá que estava ali manipulando a cebola, ela tinha um conhecimento do que ela estava fazendo. Não está errado, não, está certo. A forma que ela fez ali, se ela perguntou, se ela realmente traduziu conforme o Ifá determinou, aí é outra coisa, mas ela fez certo de jogar a cebola assim no pé da oferenda, para ver se aquilo foi bem aceito, se aquilo realmente chegou aos pés de Ledumare e vai trazer um retorno para a vida do consulente que ofertou isso ao orixá, entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Cada orixá tem o seu alimento, cada orixá tem sua flor, cada orixá tem sua cor, cada orixá tem sua bebida, cada orixá tem a sua particularidade dentro do culto. Até mesmo orações, invocações, tá? Então nós temos que tomar cuidado, gente, na hora de invocar e ofertar essas coisas aos orixás. Então devemos tomar muito cuidado para que não pegamos de forma nenhuma o agé, ou seja, a coisa ruim, transformando isso em verdadeiras fofocas, destruição de egos e várias outras coisas que podem acontecer na vida do consulente porque não soube fazer a interpretação correta do Odu. Então tem que tomar cuidado, muito cuidado. Um conselho que eu quero dar: quando você for fazer ebó, gente, utilize sempre material novo, tá? Nunca substitui um material, vamos dizer, substitui uma coisa pela outra sem saber a necessidade daquilo. Use somente o que o ebó pede, nunca acrescente mais ou enfeite o pavão para mostrar que você sabe mais, não. Só faça aquilo que o Odu está mandando. Ao fazer o trabalho, manter o pensamento sempre firme, determinado naquilo que realmente você quer, que realmente você necessita, para que você possa trabalhar as outras energias ali ao redor. Uma atenção que eu quero chamar a atenção de vocês para isso: nunca faça um ebó, gente, desejando um mal para alguém, porque existe ebó específico para isso. Então não vai fazer um ebó desejando mal, pois o pensamento negativo atrai a vibração ruim para você que está ali pedindo a maldade. Quando você tiver algo ou algum desejo de prejudicar alguém, faça ebó específico ou simplesmente entregue na mão de Exu, porque Exu é realmente o grande homem que pode livrar vocês de qualquer traição, de qualquer fofoca, seja qual for o problema. Então, sempre entregue na mão do orixá. Aí as pessoas vão me perguntar assim: mas quando eu faço um trabalho para maldade, eu não estou fazendo bruxaria para o mal, eu não estou fazendo magia negra? Não, gente.
o que acontece? Dentro do culto de orixá não existe o bom e o mal. Existe apenas o desequilíbrio de deficiências espirituais que você tem na vida. E aí é onde você cai por verdadeiros tormentos. E isso é causado por uma pessoa de má índole, uma pessoa que quer realmente destruir. Porque eu conheço pessoas que vão até o pé do orixá só para pedir o mal. Eu conheço pessoas que vão até um pentagrama, até um caldeirão, até o altar, somente para pedir o mal. E fala, não, eu não estou pedindo mal, estou pedindo justiça. O que é justo? Então, quando eu for pedir a justiça, pede, eu, fulano de tal, eu, Marcelo Alban, peço a justiça. E se eu dever, eu quero pagar. Aí eu quero ver quantas pessoas vão ficar em pé sobre a terra. É isso que é difícil. Então, gente, comece a refletir realmente o que é e como é essas coisas de ebó. Bruxaria, vamos dizer agora sobre a bruxaria, é um termo, uma faculdade espiritual, como outra qualquer, que geralmente auxilia em algumas práticas ritualísticas, mágicas, para produzir algum efeito na realidade, no mundo que nós vivemos, ou seja, transformar o sonho em realidade. Nada mais do que isso. O objetivo dos rituais mágicos é impor e até mesmo interferir, gente, em mundos físicos negativos. Ou seja, aquele mundo que você está trazendo coisas do seu passado, morte, pobreza, coisas que você não quer mais para essa vida. Então, o objetivo de se fazer uma bruxaria é mudar esse sentido da coisa. Quando você realiza um ritual para interferir no mundo físico em que habitamos, nós devemos sempre lembrar que a natureza tem suas próprias leis e suas próprias formas de exaltar o inimigo, ou até mesmo fazer com que o inimigo fique tão exaltado, que ele caia sobre terra. E para isso, você tem que ter consciência do que você está fazendo. Quando realizamos alguns rituais para interferir numa pessoa, então causa um efeito sobre o estado mental também da pessoa. Então, se você faz uma amarração, gente, você com certeza vai ver que a pessoa que você está amarrando vai ficar louca. Isso é normal. Por quê? Porque você está interferindo na vida dela, você está interferindo no caminho dela. Então, lógico que ela vai ficar desconcertada, sim, causando verdadeiros terrores nessa pessoa, até o dia que ela volta para outra. Certos efeitos, vamos dizer assim, está dentro da lei natural. Ou seja, você atira uma pedra no mar, com certeza o mar amanhã pode cuspir ela para fora e acertar na sua cabeça. Quando você realiza ou interfere em algum ritual, gente, você está interferindo também no aspecto físico, trazendo canseira, desunião, desgosto para a sua vida e para a vida da pessoa que foi enfeitiçada ali. O feitiço não é uma bruxaria. O feitiço é algo muito mais perigoso que a bruxaria, embora os dois sejam muito confundidos aí pelas pessoas. O bruxo é alguém que traz a capacidade espiritual de diálogo entre o mundo espiritual, ou seja, o defeituoso, aquele que perdeu o senso de estrutura. E quando o feiticeiro aparece, que é uma pessoa comum, sem qualquer capacidade espiritual em particular, mas que pratica feitiços, ou seja, é uma pessoa que não tem dom nenhum, mas ela acaba desenvolvendo o dom da feitiçaria de tanto praticar. Isso qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha o coração limpo e brando, ou seja, não seja mesquinho e não pense só nela, achando que ela é o centro do universo e que tudo gira em torno dela. Então, tem que tomar muito cuidado. Algumas faculdades espirituais que nós desenvolvemos ao longo dos anos, está vinculada, vamos dizer assim, à nossa força, ao nosso entendimento, o nosso compreender e a nossa forma de visualizar o mundo. Para que possamos entender isso de uma forma simples, gente, o espírito está ligado a tudo, a todos os poderes da força espiritual. Por isso que o espírito ele se suja, ou seja, como é escrito em latim em alguns antigos livros, espíritos imundos, né? Ou seja, espíritos sem roupa, espírito sem vestimento, ou seja, sem caráter próprio, causando uma esfera de negatividade em volta da pessoa. Para isso que existe o ebó e as oferendas.
para limpar dessa feitiçaria, para limpar-se dessa bruxaria, e a pessoa ficar equilibrada, adquirindo realmente o poder e o conhecimento da magia, o poder da prática de executar um feitiço com clareza e se defender de qualquer pessoa. E uma feitiçaria, ela pode acontecer de várias formas, desde que a pessoa saiba manipular essa energia. Então tá aí, gente, um pouquinho da explicação sobre essas origens espirituais que nós temos na vida, sobre a magia africana dentro desse conceito de ebó e oferenda, entendeu, Alan? Entendi, isso é bárbaro, Marcelo, fantástico. Realmente gosto muito desse assunto. E tem pergunta chegando aqui para você, Marcelo. Pode mandar. Traz aqui diversos assuntos, lembrando que o MSN para participar do programa é contato marceloalban@hotmail.com. Contato marceloalban@hotmail.com. Estamos ao vivo, 8 horas e 51 minutos. Quem está pela primeira vez ouvindo o programa, esse programa vai ao ar toda sexta-feira a partir das 8 horas da noite, tá? Bom, pergunta da Dimara. Ela pergunta assim, Marcelo. Minha amiga joga búzios com uma mãe de santo que é amiga dela. E ela não cobra, diz que depois ela paga. Aí ela pergunta, então essa amiga fica devendo para a mãe, que é a Yalorixá, ou para o Exu? Então, nesse caso, as duas estão devendo a Exu. Entendeu? Criando verdadeiras desorganizações na vida das duas. Elas sabem do futuro, sabem o que vai acontecer, sabem os caminhos que tem que ser tomados, e Exu vai atrapalhar tudo isso, entendeu? Então, muitas vezes, a pessoa fica até desfocada. A pessoa não percebe, mas ela acaba tendo perdas financeiras, percas de energias, dificuldade, obstáculos em querer alguma coisa. Então, tanto a mãe de santo quanto ela, que é a pessoa que faz a consulta ali, que recebe as orientações de Exu e de Fá, também vai carregar uma grande quantidade de energias negativas sobre suas vidas, entendeu? Entendi. Então as duas estão erradas. Então elas estão, cedo ou mais tarde, Exu vai vir cobrar e vai haver uma necessidade de fazer um ebó e uma oferenda para corrigir esse aspecto, entendeu? Então o jogo de búzios ele não está baseado, a gente até conversou disso, para quem não sabe, o Marcelo, a gente está gravando o curso de Odologia no Núcleo de Estudo Anjo Belas. Quem está acompanhando o curso está conhecendo. E a gente, quando dá tempo, a gente já conversa um pouco sobre alguns assuntos e sobre a ideia, né, de jogo de búzios, quem não é iniciado, né, e tal. Então é isso que causa grande confusão. A pessoa que não é iniciada, não é preparada para jogar os búzios, pega, abre um lugar aí, começa a jogar, atender as pessoas e vira uma confusão gigantesca na vida de todo mundo, né? Sim, porque o que acontece? Como que uma pessoa não iniciada vai jogar búzios se ela não sabe o seu Muruncó, não sabe seu Odu, não sabe qual orixá saudar ali na hora? Então é uma verdadeira salada de fruta. Então nós precisamos compreender, gente, que para se jogar búzios tem que ter uma experiência, tem que ter o conhecimento. Não adianta você ter intuição. Não é jogo de bicho, gente. Oráculo não é jogo de bicho que você vai lá, eu tenho intuição que hoje vai dar jacaré. Você joga no jacaré e acerta. Não é assim. Entendeu? A pessoa muitas vezes vai lá jogar búzios e fala assim, boa sorte, gente. Não é loteria. Você ter sorte é o que é. Então as pessoas muitas vezes fazem essas bagunças e acabam prejudicando as outras. Então nós temos que ter consciência, que uma pessoa não iniciada ou uma pessoa que não passou pelos os atos correspondente ao Eri de Logum não deve manipular, gente. Não deve falar, eu vou jogar porque eu tenho evidência. Gente, se tem evidência, olha no copo d'água. Pronto. Não, mas as pessoas têm mania. As pessoas já pegaram essa mania. Eu tenho evidência, então eu vou jogar búzios, entendeu? É verdade. É assim não, gente. O negócio é perigoso. É isso aí, não tem evidência, olha no copo d'água, né, Marcelo? Com certeza. Eu não sou vidente. Você é vidente? Eu não. Se eu não estiver fazendo a odologia da pessoa, eu não enxergo nada. Se eu não estiver na frente do jogo de búzios, piorou. Então, gente, não tem negócio de evidência, não. Eu, Marcelo mesmo, que tenho a compreensão do mundo espiritual e compreendo a linguagem de Exu para que eu possa, vamos dizer assim, olhar e dar um caminho, né? Aqui, ó, que nem a pergunta da Nádia. Ela fala assim, cada orixá tem seu ebó. Sim, cada pessoa ou cada orixá tem o seu ebó. Um ebó específico para cada orixá. E o ebó, qual seria para Exu? Gente, aí teria que jogar. Porque cada Exu
tem uma necessidade. Então você tem que primeiro saber a forma que você quer invocar o Exu. Qual é o aspecto que você quer invocar Exu? Qual o aspecto que você quer que Exu venha até você? Então, gente, tem que saber, tem que jogar, tem que saber o que Exu necessita também, porque muitas vezes a pessoa dá qualquer coisa a Exu. Exu come a boca, Exu é a boca que come tudo. Gente, não é assim, Exu não come tudo, não. Isso daí é uma grande mentira. Exu não come tudo que a boca come, não. Exu tem as suas proibições também. Tá certo, Nádia? Axé em seus caminhos. Bacana, mas uma outra dúvida aqui, Marcelo, a Jéssica, ela gostaria de saber quando ela sabe que está pronta para fazer o santo. Então, a gente só sabe quando está pronto para fazer o chá quando a gente cai bolado de santo, a gente cai duro no chão, ou quando a gente vê que a nossa vida está enroscando demais, quando a gente vê que a nossa vida não está tendo mais brilho, o encanto, a saúde foi embora, o amor foi embora, tudo dá errado, aí você começa a ver a necessidade. Fala, não, peraí, eu realmente tenho que fazer santo, porque agora o negócio está pegando. Queimar a lâmpada de casa é natural. Agora, queimar a lâmpada de casa, queimar a geladeira, bater o carro, perder o serviço, aí já não é normal. Aí é uma influência de alguma energia negativa, ou até mesmo algum odor que está rodeando a pessoa, que está fazendo com que ela tenha esses encontros com a má sorte, entendeu? Entendi. Então aí tem que jogar e ver se ela tem necessidade ou não. E sempre procurar jogar com 2, 3 pais de santo para realmente ver a necessidade de fazer orixá ou não. Tá certo, pessoal? Bacana isso. Marcelo, tem alguma dúvida que você queira passar daí? Então, aqui a Maria, ela pergunta assim, eu tenho uma amiga e ela se diz bruxa, e ela vive fazendo rituais dentro de casa e me convida às vezes para fazer alguns rituais com ela. Nunca me senti mal e nem nunca me senti bem. Para mim é tranquilo, como se eu estivesse conversando em grupo. O que seria isso? Olha, então, quando acontece isso, gente, é que a pessoa ela não está tendo uma certa força espiritual. Ela não está sabendo atingir um ponto dentro da magia. Então ela precisa rever os conceitos e tentar abrir os portais de forma correta. Muitas vezes você realmente não sente nada na sua vida, nem fica bem, nem fica mal. Só que essas energias vão se acumulando dentro de você. E a hora que elas explodirem, elas vão causar verdadeiros danos, Maria, na sua vida. Porque a magia é uma forma de afetar o mundo físico através de forças ou entidades do mundo espiritual. Seja um apelo para a magia branca, onde é reforçada os espíritos de luz e as magias voltada aos seres de luz, quanto a magia negra voltada aos espíritos negros e trevosos. Então, você tem que saber o que está sendo enfocado ali e tentar conter essas energias para que elas não atrapalhem você. Tá certo, Maria? Então tem que ver direitinho o que a sua amiga está fazendo aí. Rachar em seus caminhos, Maria. Bacana isso. E participar desses rituais em grupo, assim, vamos fazer alguma coisa lá em casa, isso não é bom, Marcelo? Não, porque você tem que abrir portais, você tem que cuidar dos elementais antes de entrar no ritual. Você tem que ter, tá com o corpo limpo. Não é as roupas, que nem muitas vezes as pessoas colocam capa, colocam isso. Essas vestimentas é só para a pessoa perder a característica dela do cotidiano e voltar naquela época, que realmente as energias estavam mais fluindo melhor. Só que se você não estiver com o corpo preparado através de banhos, não passar por cima do sigilo de abertura como se fosse um botão de saída de segurança, gente, vocês não chegam a lugar nenhum. Ou seja, vocês ficam retidos ali dentro daquele círculo e não saem. Então não vai ser nem bem nem mal. Você vai ficar estagnado. E quando você realmente precisar usar sua energia, você não vai conseguir, porque você vai estar preso ali dentro. Então tem que saber como está fazendo, entendeu, Alan? Entendi, perfeito. Bacana isso. Bom, lembrando o MSN para informações sobre cursos, atendimentos, contato marceloalban@hotmail.com, contato marceloalban@hotmail.com. Só lembrando para os ouvintes que estão pela primeira vez, o programa Raízes do Culto, apresentado pelo Marcelo Alban, vai ao ar toda sexta-feira a partir das 8 horas da noite. Nós sempre contamos com vocês que estão aí pela primeira vez e buscam conhecimento sobre a espiritualidade, né, Marcelo?
Verdade. E fechando esse assunto sobre magia, o que eu acho engraçado, gente, é que se você fizer um apelo às forças espirituais das trevas, ou seja, como você quiser chamar de demônios, capeta, diabo, você também pode usar essas forças negras para coisas positivas, tá? Como exemplo, nós podemos usar o exorcismo para expulsar o mal do corpo de uma pessoa. Ao contrário de um apelo que você poderia fazer para um espírito de luz. Você não vai chamar um espírito de luz para entrar nas trevas, que ele não vai. Mas se você invocar um determinado espírito das trevas, com certeza você consegue fazer verdadeiros exorcismos na vida daquelas pessoas. Então tem que saber e ter conhecimento. Tudo é conhecimento, Alan. Nada é por acaso, não é verdade? Verdade, conhecimento vai de cada um buscar ou não. Então sejam todos bem-vindos a todas essas atividades envolvidas ao conhecimento sobre a espiritualidade, ministrados pelo Marcelo Alban. Dúvidas? Novamente, Marcelo MSN. Contato marceloalban@hotmail.com, né? E aí eu quero convidar vocês, gente. Vai ter o workshop de Jurema, tá? Que é essa forma de cuidar das ervas, tanto desde da medicina quanto da magia. Vocês vão aprender a verdadeira alma das ervas, e também para o curso de alta magia, que em breve eu vou estar abrindo turma para que vocês possam fazer um curso de alta magia, que vocês possam fazer um curso de conhecimento e evolução dentro da espiritualidade. Tá certo, pessoal? E visita lá meu site, que é www.marceloalban.com.br, e também consultas online e presencial. Para maiores informações é só me adicionar no MSN, contato marceloalban@hotmail, tá certo, pessoal? E nós vamos ficando por aqui, né, Alan? Verdade, muito satisfeitos com o programa de hoje, mais uma vez, poder ter passado tudo isso, né, Marcelo, mais uma vez. Sim, passei um pouco do nosso conhecimento, passei um pouco aqui do que eu aprendi nesses anos de jornada espiritual, e agradeço a presença de todos, axé em seus caminhos, um ótimo final de semana, uma boa noite, fique na luz, fique com seu Ori Odara, que o seu Ori seja de paz e prosperidade para vocês. Tá certo, pessoal? Axé em seus caminhos, e até sexta-feira que vem com o programa Raiz do Culto. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijuesotérica.com.br.